Então, esses dois chegaram em Vancouver no meio da pandemia. Eles são loucos ou não são loucos? Bem, eu vou conversar hoje aqui com o Caio e com a Nanda. Tudo bom, pessoal? Beleza? Tudo certo. Como é que você tá, Chico? Tudo ótimo, meu querido. Então vamos lá, gente. Conta essa história aí. Vocês chegaram aqui no início da pandemia. Caio, o que te fez querer embarcar no meio dessa confusão toda? Como é que foi entrar aí no mercado de trabalho, no meio dessa história, né? Vocês já estão agora há quase um ano, né? Mais ou menos, de Canadá, não é isso? São 11 meses hoje. Hoje, São 11 exatamente meses aí, hoje. ó. Parabéns. É boda de alguma coisa, né? Que tem essas histórias, né? Então vamos lá, pessoal. Conta aí pra gente como é que foi essa história lá do início, assim, com a pandemia, o embarque para Vancouver, sim ou não? Como é que foi essa decisão de vocês? Cara, a gente tinha planejado mudar para cá já fazia uns 3 anos. 2, 3 anos que a gente começou com a ideia. Tava com um plano bem fixo há um ano, com um plano bem definido, já pagando college, alugando apartamento, acertando todos os detalhes. E aí, 20 dias antes da gente mudar, a pandemia começou a pegar forte. A gente ia mudar 1º de abril para cá. Ia pegar o voo dia 31 de março e mudar 1º de abril. E aí, umas 2, 3 semanas antes disso, eu comecei a ver que estava fechando fronteira no mundo inteiro, começando a aumentar casos em todos os lugares. Eu conversei com a Nanda, a gente decidiu que ia comprar a passagem para o dia seguinte e vir para cá. É o famoso, né, no linguajar popular, meter o louco, né? Literalmente. A gente até agora não teve o reembolso, aliás, da outra passagem, mas assim, a gente comprou e não pensamos duas vezes. A gente ficou com medo das fronteiras fecharem e elas literalmente fecharam depois que a gente chegou aqui, então não tinha como pensar. Pô, que legal, cara. A gente Agora chegou 2 dias antes de fechar a fronteira. Pô, que legal, eu digo assim porque agora já passou, mas vocês foram muito corajosos, né? Mas aí como é que foi esse primeiro momento aí, vamos falar assim, alugar casa? Mudou alguma coisa por estar em pandemia, por não estar em pandemia? O que vocês sentiram isso aí com a negociação que vocês já estavam, de repente, com o inquilino antes ou não? Como é que foi essa história? Então, no final a gente acabou pegando uma agência para alugar para a gente, porque tentando alugar com pandemia, com tudo, estava o mercado muito incerto. A maioria dos apartamentos, dos prédios que a gente mandava perguntando se estava disponível, se conseguia alugar de fora do país, eles nem respondiam a gente. Entendi. Tentei até ligar para alguns lugares, mas eles falavam que se eu não tivesse no Canadá, eles não iam alugar. Porque acho que eles estavam assumindo que eu nem conseguiria chegar aqui. Eles estavam quase certos. Vocês tiveram que fazer quarentena? Já existia quarentena na época de vocês ou não? A gente não precisou fazer quarentena, mas quando a gente foi pegar o nosso, eu não lembro qual foi, dos documentos, né, no governo, o Sinamba, uma das pessoas estava atrás da gente. Falar para o pessoal, para quem não sabe, o Sinamba é como se fosse o CPF daqui do Canadá. Isso. Uma mulher que estava atrás da gente, ela perguntaram o país que ela estava vindo, eu não lembro se era Espanha, uma coisa assim. Alemanha. E a gente estava assim, super nervosa, já falando, você não devia nem estar aqui, assim, você não devia nem A Alemanha estar aqui. já tinha bem mais casos que o Brasil na época, então já era um dos países que estavam meio que numa lista vermelha deles, assim. Mas a gente deu sorte que a gente não precisou, mas logo depois já implementou, né? A gente acabou evitando sair no começo, né? A gente né? só ficou em Airbnb e não conhecia nada também, ficou lá parado. Tá certo, não. E foi legal, né? Que né, a agência ajudou vocês aí, a agência de locação, né, de imóveis acabou ajudando aí, né, realmente, ainda mais num momento desse aí é bastante útil, né? Mas aí me diz uma coisa, Nanda, então vocês vieram para cá, então desculpa, eu me perdi aqui nas datas, em que foi março e você começou a sua faculdade quando? Em maio? Eu comecei no summer, em maio, e aí a gente ficou assim, março, a gente ficou até alguns meses antes, né? Se adaptando mesmo. E eu sabia, assim, que eu já sabia que seria online, né? Mas eu tinha esperança ainda que pelo menos o outro termo fosse presencial, mas até agora eu estou tendo aula online e ele já não tem nem previsão de quando vai voltar, então... eu acho que todo mundo estava nessa sua esperança, né? Que o próximo termo seria online, eram assim os vídeos da 3RA, né? A gente espera, né, que com a vacina, né, que tudo mais acabe o mais breve possível, né? Quem sabe no final do ano, né? Pois é, né? Me diz uma coisa, como é que está sendo essa questão da aula online, Nanda? Foi ok? Foi tranquilo? Foi muito confuso? Como é que foi essa história? Então, eu
logo antes de vir para cá, eu tinha acabado de me formar na faculdade no Brasil. Então, e logo em seguida, depois é que eu comecei a faculdade, né? Tem uns meses de folga até maio, né? E comecei aqui. O Então, Caio não é bobo não, né, cara? A gente se botou para estudar, né, Nanda? colocou para estudar. Mas assim, foi um pouco estranho essa mudança do presencial para o online, até porque era em outra língua. Então, o meu primeiro termo foi o mais difícil. Eu vivia chorando pro Caio, reclamando, falando que eu não ia dar conta, mas depois deu tudo certo no final. E agora já está sendo muito mais fácil a adaptação, os professores. Acho que agora, Você quando se voltar o adapta. presencial, você vai ter que se adaptar de novo, né? Isso, vai ser estranho ainda. Mas o que eu achei legal é que eu estou fazendo na Langara e eles, pelo menos assim, souberam orientar os alunos, sabe? E as outras faculdades eu ouvi também dizer que eles estão fazendo o mesmo, assim, até a orientação online, tentando deixar todo mundo um pouco mais à vontade, mas assim, que nem você falou, quando voltar presencial eu vou ter que me adaptar de novo, né? Então é tudo diferente. Hoje Mas isso tá é uma sendo coisa legal. legal. Eu bati um papo, eu fiz até um vídeo com o João, meu filho, né, que está fazendo aula online, né? Ele entrou na faculdade exatamente aí no meio da pandemia. Ele falou uma coisa legal, que ele está fazendo trabalho em grupo com uma pessoa que está no México, uma que está na Índia, e aí eles têm que combinar o horário, mas ele está achando super legal, né? Essa história. Pelo que eu vi, né, Nanda, e aí, por favor, fica à vontade para me corrigir se você achar que eu estou falando besteira. No início, foi bem confuso. E você pegou o primeiro semestre online. Então, Isso. eu acho que mais do que ninguém viu a evolução, né, do college, né, ou da faculdade, nessa organização. Você viu isso? Eu achei que os colleges viraram a chave para online muito rápido, eu fiquei bem Foi muito surpreendido, rápido. né? Mas naquele início a gente escutava muito dos nossos alunos, né, a questão da desorganização, isso e aquilo, porque realmente não tinha como ser diferente, né? Foi você mudar toda uma De metodologia, uma hora né, para outra, né? de entrega de matérias do dia para a noite, né? Mas o que você está achando aí dessa evolução ao longo do tempo? Mudou, não Então, mudou? que nem você falou, né? O meu o primeiro termo no Summer foi o primeiro que estava 100% online, né? Depois da pandemia. E os meus colegas que estavam fazendo no outro termo, para eles foi metade, metade. Assim, só no final mesmo já estava online, só que foi uma correria, né? E eu achei assim, comparado o primeiro termo com agora o terceiro que eu estou fazendo, os professores, pelo menos os que eu tive aula já desde aquele termo e ainda estou tendo aula, eles parecem realmente muito mais organizados agora e mais preparados. E tanto nos vídeos assim gravados, que eles têm mais noção do que eles estão fazendo do que antes, Olha, e a também na gente, organização dos assignments. Eles parecem que estão sabendo cobrar online diferente do que eles cobrariam presencial. Eu tô a gente achando bacana. a gente teve muita reclamação no início de tipo assim, o professor estava fazendo qualquer coisa ali, porque ele mesmo nem sabia Não direito o sabia. que ia acontecer. Acho que a gente chegou num momento até que cogitou-se o fim do mundo, né? Naquele primeiro momento de pandemia. Eu acho que eles devem ter se perguntado o que eu estou fazendo aqui ensinando, né? Mas hoje Deve é ter sido bom. bem estranho para eles também, né? Eu acho que agora todo mundo já viu, né? Que tem a vacina e tudo mais, né? A vida deverá voltar ao normal em breve, né? Eu acho que eles tiveram que realmente se acostumar. Olha, eu vou ter que entregar. Porque naquele momento era exatamente isso. Eu lembro que em março a gente esperava que setembro fosse voltar presencial. Com certeza. Inocência, Aí, né? assim, eu vou Esperando. quebrar um galho aqui porque daqui a pouco volta. Aí, não vê o outro. Então, peraí. Vou ter que pegar sério nisso aqui. Eu não tô falando mal de professor nenhum, não me entenda errado. Mas, assim, é mais da natureza humana, é entendível, né? Sim. O que realmente possa ter acontecido ali, né? Doutor Caio, meu querido, e você, meu amigo? Fala um pouquinho aí. Qual é a sua formação no Brasil? O que você está fazendo aqui? O que você achou, cara? Você entrou no mercado de trabalho no meio de um... Você pegou o histórico da pandemia Da inteiro, né, pandemia. cara? Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho num momento tão difícil quanto esse? Cara, falar que foi turbulento, mas no final foi melhor do que eu esperava. Eu sou engenheiro mecânico, eu trabalhava no Brasil já há 4 anos na área, numa planta de garrafa plástica, na parte de processos industriais, mas eu queria uma mudança de área também. Eu sempre andei muito de bike. Um dos motivos de eu ter mudado para Vancouver especificamente são as trilhas, você sabe mais ou menos bem como é, né? Uhum. E quando eu cheguei aqui não tinha emprego, né? Eu comecei a procurar, assim, primeiro mês eu
estava aclimatando com a Nanda, conhecendo um pouco aqui, estava com a pandemia, não tinha muito o que fazer. Mas eu comecei a procurar emprego e não tinha praticamente nada. E aí a indústria da bike ela teve um boom monstruoso por causa da pandemia, no mundo inteiro. Aqui, mais forte ainda. E eu aproveitei o embalo, consegui um emprego num bike shop como mecânico, ganhando um incrível salário mínimo aqui do Canadá. Não é tão ruim quanto no Brasil, comparativamente, mas foi um também não é passo tão bom bem pelo custo de distinto. vida da cidade, né? Uma das cidades mais caras. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, né? Obviamente, né, Vancouver, Toronto são realmente cidades mais caras, né? Mas geralmente você tem, é difícil, né? Você falou, pô, foi um primeiro emprego, no meio da pandemia você conseguiu um emprego ali ganhando salário mínimo. Mas é difícil que as pessoas aqui, né, recebam salário mínimo exatamente por essa coisa do custo de vida mais elevado, né? Mas aí, doutor, vai contando aí pra gente, então. Aí você primeiro foi um trabalho no bike shop. Eu fiquei um tempo lá, aqui inclusive falam que é muito bom você ficar pelo menos uns 4 meses no emprego, né, antes de mudar, porque eles veem que você é estável, consegue usar referência e tudo, e é um emprego divertido, né? Então eu fiquei um tempo no bike shop, sempre de olho em oportunidade. 6 meses depois, já surgiu uma outra oportunidade numa empresa realmente que já faz bikes, é uma empresa chinesa. Eles fazem bikes elétricas. Aí eu mudei para lá. Já foi um up legal aí de carreira, já era um trabalho um pouco mais próximo da minha área, já lidava com garantia, com a parte mais técnica ainda das bicicletas. E eu fiquei 1 mês e meio nessa empresa, 2 meses nessa empresa. Já surgiu outra oportunidade, melhor ainda, como supervisor da área de qualidade de uma empresa grande, uma empresa global aí. Peraí, você não tá aqui tem um ano, cara. Esse aí, Nando, é para casar mesmo, hein, cara? O cara em menos de um ano. Partidão, né, Chico? Pô, já conseguiu um emprego legal no meio no meio de uma confusão dessa, né? Pô, desculpa, cara, mas vamos lá então. Como é que é? Conta essa história aí pra gente. Na verdade, fui eu que encontrei a vaga. A Nana que encontrou a posição e mandou eu achei o bem link. legal, eu achei assim, que tinha tudo a ver com ele, assim. Eu falei, olha, você não tem nada a perder, né? Vai lá, manda o currículo, manda aquela carta deles, né, também De apresentação. e vamos que vamos, né? O não você já tem. Aí ele mandou e gostaram dele. Então, assim, foi bem rápido, foi uma surpresa bem positiva, porque mudando de carreira no meio da pandemia, num país que você não tem nem a residência permanente, né? Eu tô com visto de trabalho temporário, atrelado ao visto de estudo da Fernanda. E mesmo assim, consegui relativamente rápido uma posição bem mais estável aí. Pô, cara, que legal. Boa. Que legal. Pretende voltar à engenharia mecânica em si ou pretende manter no mundo da bike? Por enquanto o foco é manter na indústria da bike aí. É uma área boa, cresceu muito ultimamente, esse último ano foi incrível. A previsão é que seja um crescimento muito bom por mais um ano aí pelo menos. Então o plano é continuar nessa área por enquanto. De uma maneira geral, é engraçado o que aconteceu aqui, né? Dando meio que um parâmetro geral, a gente viu, né? O governo dando muito apoio, né, às empresas para manterem o seu quadro. Hoje a 3RA tem apoio do governo, né, de diversas maneiras, mas esses apoios, muitas vezes, eles só vêm se a gente manter o quadro de funcionários e ele vem muito em cima do salário da equipe. Por quê? No meu entender, é que eles querem manter, né, a economia girando, né, em menor número de desempregados possíveis para que realmente isso aconteça. E né, o Caio, né, a gente está falando aqui, o Caio, né, se tornou um amigo, né, eu ando de bike com ele, eu vejo que ele é um cara muito que vai para frente, né, isso é uma coisa, Caio, que eu falo muito. Acho legal, muito legal a sua história, cara, a verdade é essa. O cara em 11 meses aqui conseguiu teve 3 empregos sempre subindo, né, mas eu acho que isso também depende muito da desenvoltura, né, muito da capacidade, né, daquela coisa de chegar, né? Então você está vendo para um baita de um país legal, você está vendo aqui o nosso bate-papo, é um país que recebe bem as pessoas, né, Nando e Caio? Mas assim, você precisa né, botar a cara a tapa, acha isso, grande Caio? Tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás um pouco. Exatamente isso. Então, assim, eu vi, Caio, muita coisa engraçada, né? Uma pandemia, uma realidade nova, uma situação nova que ninguém espera, né? Muita coisa em que as pessoas poderiam fazer esse que for seguro,
como bicicleta, né? Então você pega uma bicicleta, você vai para o meio do mato, você está num lugar seguro, né? E tudo mais seguro, que eu digo em relação à pandemia, né? Você não chega perto de ninguém. Ao mesmo tempo, você está respirando o ar puro, você está vivendo, né? Isso está te ajudando a passar por aquilo. Então, essas indústrias, elas acabaram crescendo aqui muito. Algumas que a gente viu, né? Bicicleta. Eu gosto de andar de snowmobile. A de snowmobile explodiu. Porque o pessoal querer ir para o meio do mato e tal, com o snowmobile. A de trailer e tudo mais também explodiu. Porque pelo mesmo sentido, né? As pessoas quererem... Então, a gente viu... Exatamente. Tênis de caminhada, sei lá, isso tudo foi indo. Então, assim, eu acredito que, assim, óbvio, né, que com uma história de uma pandemia vem uma crise econômica, né? Não tem muito como ser diferente, mas eu acho que aqui no Canadá, devido a todo esse apoio do governo, né, que dá para as empresas manterem, né, a sua equipe, deve ser menor, né, essa paulada, né, da crise econômica, né? Eu costumo dizer, Caião e Nanda, eu já é a segunda crise que eu passo no Canadá. Eu passei de 2008 aqui, né? Que foi uma crise séria, né, para o Canadá, porque vinha dos Estados Unidos, que eu sou o maior parceiro, e assim, eu já passei muitas crises no Brasil, minha família é de comerciante, né, e tal. E é completamente diferente. Uma crise no Canadá e uma crise no Brasil, elas não têm nada a ver, né? Mas fale para a gente, que dicas vocês dariam perante uma pandemia ou não, né? A gente espera que no momento, quem esteja vendo esse vídeo também vai ser depois dessa pandemia. O que vocês acham como é que está, o que vocês veem de positivo e de negativo nessa mudança, nessa história, que é uma coisa tão legal, um casal jovem, né, mudando para o Canadá, pô, vou nem falar, né, na hora de uma pandemia tem que ter muita coragem, né, mais coragem do que o normal, né, porque estudar fora, né, mudar realmente precisa ter essa coragem, né, mas o que vocês acham que vocês podem dar de dicas para quem deseja fazer esse mesmo caminho? O que vocês acham que foi legal aí? Então, uma das coisas... Ou não, legal ou não, tá, Nanda? Fica à vontade. Então, ser sincero mesmo, né? Independente de, assim, tem gente que acha que vem para cá e já vai desenvolver o inglês, assim, super rápido, mas depende de você, porque se você não se esforçar e tentar perder a vergonha, eu sou muito envergonhada, assim, então, no começo eu tentava, assim, eu ficava com vergonha de ir, por exemplo, no supermercado para falar, ou, por exemplo, falar no telefone, mas você tem que se esforçar mesmo, porque senão o seu inglês não vai desenvolver, sabe? Então, assim, depende de você e também... Esforçar e se expor, né? Vai... Isso. Não pensa duas vezes mesmo, porque, assim, você consegue, é só você se esforçar mesmo. Ainda mais, acho que ainda mais em Vancouver, né? Ou Toronto, que seja, né? Tem tanto imigrante eu acho que o nosso aqui, inglês deve ser um dos melhores que tem por aqui, né? Quase não tem canadense no Canadá, né? É o que eu acho aqui. O canadense sou eu, cara. Canadá é assim, meu amigo. Também outra coisa seria, por exemplo, não ter medo de fazer amizade com pessoas que não são só brasileiras, porque senão é normal a gente, né, pela cultura e tudo mais, fazer um círculo de amizades assim com brasileiros e conhecer mais brasileiros, mas tentar fazer amizade com estrangeiro também, porque o né? fato de tem uma comunidade brasileira muito forte, a gente já tem e é muito legal isso, grande número de amigos brasileiros. Mas é legal que, tipo, pessoa que não é brasileiro, sendo canadense ou não, tem muita gente de todo lugar do mundo aqui, né? As pessoas, no geral, são muito abertas aqui. Você consegue fazer amigos, ter amigo da Colômbia, da República Tcheca, da Alemanha, tem pessoas, de outros lugares do Canadá. Independente da nacionalidade, pessoas fechadas e abertas, mas é só você estar disposta a achar aquelas que, exatamente, né? Você quer fazer amizade. Nanda, você hoje... né? Caião, e você, cara, para o mercado de trabalho, o que você acha que você poderia dar de dica aí, que você acha que seria interessante? Sendo do seu mercado ou não, cara? O que eu percebi aqui, qualquer vaga que você vá aplicar, ou que você esteja procurando uma posição, é muito importante você mostrar o seu interesse específico na vaga. Eu percebi que quando eu cheguei, eu mandei 100 currículos, todos iguais, mesma carta, mesmo currículo, tudo igualzinho, e eu não tive nenhuma resposta. Mesmo tendo um currículo legal, tendo experiência boa no Brasil, não tive nenhuma resposta.
Aí eu comecei a montar umas aplicações mais detalhadas, uma informação mais relacionada com o cargo, com a área da empresa, porque eu tenho interesse naquela vaga especificamente. Eu apliquei para 5 vagas ao invés de 100. Eu tive, acho, 3 respostas das 5. Legal. Então, tem que Coisa ser que é mais muito seletivo e mais específico, né? eficiente. Eu bato sempre muito nessa tecla, eu acho, pô, super válido isso aí que você falou, que realmente é muito diferente, né? O resumê, né? E aqui existe o tal do cover letter, que é uma coisa que não existe no Brasil, né? Em breve, né, eu vou trazer um profissional dessa área, né, a explicar como é que faz resumê, cover letter e tal, para dar umas dicas para vocês aí. E aí, meu querido, uma coisa assim, engraçado, né, Nanda? O Caio na frente da câmera, ele fica meio tímido, né? Mas o Caio é cara de pau pra caramba, cara. É porque eu tava esperando você dar essa dica aí também. Porque você se vende para uma entrevista com o resumê ou cover letter, né? Mas aí quando chegar lá, cara, você tem que desenrolar isso aí. Como é que foi isso aí, cara? Cara, foi engraçado. A última entrevista que eu fiz no trabalho que eu estou hoje, né? É uma empresa de bike, eles estão no mercado há quase 100 anos. E no escritório tem bike dos anos 70, bike dos anos 80 na parede. Aí você chega num lugar Mas desse esse e fala, Covid eu quero ir lá visitar, amigo. acabando o Covid eu te levo lá. Beleza. Aí você chega no escritório, cara, eu trabalhava num lugar que você entrava na fábrica e tinha um monte de garrafa de plástico na parede, né? No Brasil. Aí chegando aqui, você vai numa empresa, o cara tem uma bicicleta que ganhou a corrida de 96, a camiseta do piloto que ganhou assinada. Aí já começa a puxar assunto Aí, cara, da você bike. começa a conversar com o pessoal. Acho que a entrevista vai começar uma meia hora depois que eu cheguei. Porque a gente ficou conversando de bicicleta, conversando de trilha. Então você tem que criar talvez um laço com... Vender essa paixão, né, cara? Porque Vender a paixão. realmente Porque tá tanto aquela vaga, né? uma coisa que é tão engraçado aqui é que, assim, é difícil até de explicar isso para quem sempre viveu a realidade da economia, né, e do mercado de trabalho do Brasil. Aqui existe uma escassez de mão de obra qualificada, né? Dito isso, não acha que vão te contratar de cara, vão contratar qualquer um. Podem te contratar de cara, mas olha aqui que o Caio acabou de falar. Ele mandou 100 resumês e não aconteceu absolutamente nada. Você tem que saber como fazer, né? E tem essa coisa, porque eles têm medo de contratar uma pessoa e essa pessoa sair daqui a pouco, né? Sair em muito pouco tempo. Então, provavelmente o RH daquela empresa que você trabalhou 1 mês e meio lá errou, cara. Mas assim... mas assim... porque, na verdade, eles querem ver se a pessoa tem paixão pelaquilo, porque a tendência da pessoa é ficar, né? Mais, crescer na empresa, né? E tudo mais. O Caio trabalha, pode se importar, pode falar o nome da marca e tudo mais. É uma das maiores, talvez uma das maiores fábricas de bicicleta do mundo, né? Você sabe como é que é a qualificação dela, cara, dentro da... Tem, tipo assim, dos maiores do mundo, dela... Hoje a Giant é o maior fabricante de bicicletas do mundo. Ele fabrica para a marca própria, que é a Giant, mas também para várias outras marcas. Mas tem um volume aí monstruoso de vendas. Que legal, cara. E você já está numa posição interessante na empresa, né, meu? Parabéns. Isso aí realmente é seu mérito também, porque realmente você tem que ter esse ímpeto de galgar. Né? O Caio, um cara novo, chegou aqui no meio de uma pandemia e realmente foi para cima, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queira perguntar para vocês. O que vocês querem falar? Alguma coisa que vocês queiram falar que eu não tenha perguntado? Tem alguma coisa sobre essa história de vocês ou acha que a gente já bateu bastante aí? Cara, um detalhe bem interessante, na verdade, só para fechar a questão da carreira, eu apliquei para uma vaga de analista, na verdade, a vaga que estava em aberta no site. Aí, conversando com eles, criando esse laço com o pessoal na entrevista, no final de uma hora de entrevista, me ofereceram a vaga de supervisor. Olha aí. Então, um detalhe interessante aí que eles viram uma oportunidade aí, como deu para criar o laço, quando eles julgaram aí, surgiu até uma vaga inesperada, nova. mais alta, né? Pô, que legal, cara. Que legal. Ó, gente, eu acho que a gente tocou nos pontos bem legais aqui, né? A Nanda e o Caio, sobre essa vinda aqui para o Canadá, pandemia ou não, né? A Nanda falou uma questão do inglês que eu acho fundamental, né? É importante, né, Nanda, que as pessoas saibam que a maioria das pessoas aqui não tem o melhor inglês do mundo, né? Que é feito canadense, é gente do mundo todo, a verdade é essa, né?
Então, dê a Que nem cara você falou, para... eles são tão receptivos, né? Recebe gente de tantos lugares, então... É, Colocar a cara pra... Tem que tentar mesmo e não ter vergonha que você vai desenrolar seu inglês. Porque se você não falar e explicar com vergonha, você não vai melhorar. é pior ainda. Não, eu esqueci, comecei a te perguntar, acabei esquecendo. Você hoje trabalha 20 horas, você só pode trabalhar 20 horas semanais. Isso é legal que até para o pessoal Ah, sim. entender. Isso. Você só pode trabalhar 20 horas semanais. Você já conseguiu um emprego? Como é que tá isso aí? Eu... Primeiro termo, eu não procurei emprego. Eu estava bem preocupada em passar as matérias. E aí, no Uhum. segundo... eu não lembro se foi depois do primeiro mês do segundo, eu já estava assim... dando conta das matérias, eu vi que seria um bom momento para tentar arranjar alguma coisa. E o meu primeiro emprego, assim, eu trabalhei num warehouse, então não tinha nada assim não precisava de qualificação. E foi legal pela experiência. E só que aí um dia eu estava numa loja que me interessava de roupas e eu perguntei para a gerente se ela estava contratando e ela falou que não, mas se quisesse deixar o currículo. Aí no mesmo dia à noite eu imprimi o currículo e mandei para eles. Faz 3 meses que eu estou trabalhando lá, mas no caso é difícil, por exemplo, conseguir trabalhar as 20 horas semanais, porque eles têm muito part-time. Legal. E só que o que acontece é que tá dando certo essa combinação da faculdade com o trabalho, mas é um entry level, eu trabalho numa loja, mas assim, eu tô sentindo que daqui a pouco eu tô querendo já tentar, por exemplo, nem se for um estágio não remunerado, mas alguma coisa mais na minha área de arquitetura. Então, assim, mas tá sendo bem interessante a experiência de trabalho em si, entendeu? Porque no meu trabalho não tem nenhum brasileiro e é bom, assim, que nem eu falei, eu sou envergonhada, então, assim, eu tenho que perguntar as coisas, sabe? Eu tenho que falar com o cliente, então, assim, a experiência está sendo incrível só de... Eu posso ganhar salário mínimo, mas de estando lá, me virando, já é bom, entendeu? Olha, Nanda, Mas, teve uma cliente nossa que ela falou um negócio que eu achei tão legal, né? Eu falei para ela assim, então você... porque é só a pessoa parar para pensar enquanto um empresário, né? Então, assim, uma empresa, é difícil você contratar alguém por meio período para exercer um cargo maior, né? Então, geralmente, né, quem vai para dentro da faculdade tem o apoio da faculdade para que depois consiga, né, entrar na sua carreira de uma maneira melhor, mas durante as 20 horas semanais, realmente, a pessoa acaba ficando mais restrita, né? Óbvio que não é impossível aquilo que você falou, daqui a pouco já vou começar a galgar meu lugar ao sol ali é, onde eu quero, né? Mas essa pessoa, essa cliente nossa, ela falou um negócio tão legal. Eu falei, né, tem que dar um passo atrás. Ela falou assim, eu não considero um passo atrás, não, eu considero um passo ao lado. Porque sim, você está conhecendo, né, como funciona, né, a cultura deles, né? Você está quebrando isso é aquela bem caixa. diferente. Pois é, né? A gente existe uma casquinha aqui que a gente vê em qualquer profissão, até nas profissões de mais alta demanda, a pessoa precisa quebrar aquela casquinha que é o Canadian Experience, né? Ter uma experiência Isso. canadense, né? Na minha opinião, né? De vivência apenas, esse trabalho que você está fazendo agora ele poderá te ajudar depois a É. entrar aonde você quer, né? E legal também para, mesmo assim, mesmo sendo entry level e tal, mas só para ter, por exemplo, uma experiência que nem você falou canadense, para colocar no currículo para o próximo já ter alguma coisa, né? Com Mas certeza. tá sendo legal a experiência. Olha, na minha experiência, né, Nanda, as pessoas que mais demoraram depois de entrar no mercado na sua área foram as pessoas que optaram por não trabalhar essas 20 horas. Né? Ah, E o que você falou, eu acho bem legal. Você fez uma coisa que eu acho bem certinho. Você não trabalhou o primeiro semestre, né? Até quando a gente faz uma tô programação sentindo, financeira. né, como que é. Exatamente, porque é onde você está perdido, né? Porque não é só a questão do inglês, né? A metodologia de ensino é diferente, né? Nossa, totalmente diferente do... Então, mas assim, no final, se você se esforçar, vai dar certo. Seja no trabalho, ou para conseguir emprego, ou se você... Depende de você mesmo, né? Só... fazer uma última pergunta aqui para deixar vocês. Eu estou incomodando ele, já está bem tarde aqui em Vancouver, né? A Nanda estava trabalhando até agora. Fazer uma última pergunta aqui para parar de incomodar vocês. Vocês fariam de novo? 10 vezes. Com pandemia, sem dúvida nenhuma.
Não Conta pensaria isso duas pra vezes. Nanda, Caio, porque tu anda de bicicleta, irmão. A gente tá no paraíso aqui da bicicleta. Não, eu viria mesmo na pandemia. Eu não me arrependo. Tá certo, então. Gente, obrigado aí pelos bate-papos. Lembrando, pessoal, isso aqui é um bate-papo nosso, é uma troca livre de informações, né? Eu conversei com eles antes do bate-papo, falei, ó, vocês fiquem livres para falar a verdade, o positivo e o negativo, né? São apenas os nossos 2 centavos aqui, né, de opinião, mas cada um tem a sua vida aí a viver, né? A sua realidade a encarar aqui no Canadá. Mas aqui a gente é bem, né? Eles têm a liberdade, né, Caio e Nanda, para falar o que quiserem. Eu também sou bem direto, falo o que eu acho que funciona, o que Sim. não funciona, né? E vamos em frente. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nanda, muito Obrigada a você, obrigado Chico. aí, né? Eu sei que você trabalhou até agora. Uma ótima noite aí para vocês. Obrigado Obrigada, mesmo, Chico. Você né? também. Obrigado, Chico. Boa noite. Boa noite. Para você que está nos assistindo, né, curte aí o vídeo, né? Fique aqui atento às mídias sociais da 3RE, que a gente sempre vai trazer vídeos legais com informações para que você venha para o Canadá o mais informado possível. Obrigado, meus amigos. Uma ótima noite para vocês. Tchau, boa Valeu, boa noite. noite.